Irmãos, falar da bondade de Deus é falar da minha vida. Eu costumo dizer que eu estou vivendo a bondade de Deus há 28 anos e eu tenho 28 anos. E quando vou falar da bondade de Deus, eu me lembro do verso do salmista, lá em Salmos 23:6, que diz que certamente a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão todos os dias. Irmãos, e é literalmente isso que a gente vive. A bondade e a misericórdia de Deus, ela nos segue desde a hora que nós acorda, e enquanto nós dormimos, ela continua nos perseguindo. E é engraçado que da bondade de Deus, a gente não faz nada para merecer. Deus olhou para a terra e decidiu ser bom com nós ao entregar Jesus. Irmãos, então o que eu quero deixar no coração dos irmãos nesse ano que a gente tá e a gente entrou, é que a gente tenha a convicção da bondade de Deus e entender que nada que a gente faça seremos mais merecedores ou menos merecedores da bondade de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Irmãos, por quê? Vamos lá, já que passou por jogo, por que eu quis esse tempo para mim? Porque eu cheguei na cultura, já vai fazer mais de 3 anos, se eu não me engano. E foi muita coisa, muito desenvolvendo que eu venho aprendendo nesses 3 anos sobre de me desfazer de toda a religiosidade que existe em mim. E esse processo cada um tem o seu. E você tem que entender isso, qual que é o seu tempo, o que você tem que tirar da sua religiosidade, entender a nossa visão, entender tudo aquilo que tem nos ensinado, que tem sido ministrado aos nossos corações, e nós vamos se moldando. Isso, para mim, foi importante porque eu tenho um processo em mim que eu preciso parar, analisar, pensar com calma para as coisas se mudando dentro de mim, sabe? Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de mudar, de se locomover, de se mudar internamente. E esse foi o meu jeito. Falei, pastor, não quero esse ano mais oportunidade, porque eu estou sendo bombardeado com tantas coisas novas que eu preciso sentar e ouvir. Porque está começando um novo ano, um novo ciclo, mas continua as mesmas coisas, você é a mesma pessoa. Começou só um ano. Agora deixa eu dizer para você, não sei como que você vai ficar, mas eu tomei a decisão de esse ano, daqui para frente, pegar firme. Sabe, ser um servo fiel. Sabe, não só dessa casa, mas em tudo. Eu falei, Senhor, já que eu pedi esse ano, eu aprendi. Eu mudei. Eu me tornei um homem melhor, me tornei um servo melhor, me tornei um marido melhor. Mas eu quero ir muito mais além. E eu ir além hoje é estar nesse lugar. E olha que legal, a Bíblia me fala de lançar o pão sobre as águas. Só que o problema é de quando nós lançamos o pão, a gente já pensamos que nós temos que recolher ele logo em abundância, em coisas grandes. Deixa eu dizer para você que nesse ano de 2023, você lance tudo não esperando nada. Porque na verdade quando você lança algo sobre as águas, você não sabe nem que caminho que ele vai. Então neste lugar, eu quero que você se entregue, abre seu coração de uma forma verdadeiramente. Sabe, tire esse tempo para você entender o que foi o ano passado, você na casa de Deus. Eu falo isso porque, sabe por quê? Porque eu tive esse tempo para poder me moldar de uma forma de graça de Deus sobre minha vida, e mesmo assim eu acho que eu sou religioso. E eu preciso me moldar. Então esse ano eu vou começar a ser fiel a esta casa. Eu não sei como que você tá, não sei o que você planeja. Sabe, pode até um pouco de religiosidade nisso, mas eu quero atentar ao seu conhecimento, à sua lógica humana simples. Entender que este lugar, se não for um lugar de alegria para você, um lugar de êxito, um lugar de bondade, que você sente paz. Irmãos, vamos acordar. Vamos nos atentar a isso. Sabe, porque este ano eu quero fazer coisas novas, viver o sobrenatural com Deus. Entendeu? E é neste lugar. E é neste lugar que Deus vai fazer grandes coisas esse ano. Esse ano eu quero ver pessoas doentes, enfermas sendo curadas. Quero ver libertação. Eu quero ver algo transformando. Isso começa de mim. Eu sentei, aprendi. Agora é o momento de eu fazer. E você? Ah, tô parado, não sei fazer nada, não sei tocar, não sei pregar, mas e você? Você já parou, já sentou, já se examinou? Tô falando com pessoas maduras aqui, amém? E aí? 2023. Quanto tempo você já tem de cultura? Quanto tempo você não tem? Quanto tempo de evangelho que você tem? Já aprendeu? Já sentou? E aí, vamos fazer? Vamos começar a agilizar? Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, irmãos.
O que essa igreja tem vivido é sobrenatural. Então eu quero que você se atente. Já sentou? Amém. Aprendeu? Amém. Vamos fazer? Vamos botar? Sabe, isso é muito importante para mim e para você. Vamos lá. Porque Deus, Ele é tudo. Mas você é filho. E como filho tem que ficar junto ao Pai. E fazer o que o reino seja estabelecido sobre a terra. Amém? Que a gente nunca perca esse conceito que a gente tem de igreja, que é a reunião de um grupo, um ajuntamento de pessoas em prol de adoração de um Deus que nós acreditamos, de um Deus que nós queremos. E quando eu falo Deus, eu não queria que você deixasse ele tão longe, vendo ele como uma entidade poderosa, ou igual as pessoas falam, um ser supremo do universo, que criou as galáxias e tudo mais. Que você possa ver Deus como um pai, que você possa ver Deus como um amigo, e que isso possa te trazer alívio, paz e amor. Que isso possa ecoar na sua vida. Jesus deu uma bela resposta para as pessoas. E ele disse assim, ó: ninguém coloca um vinho novo em taças velhas. Se alguém fizer isso, as taças velhas rebentam. O vinho se perde e as taças ficam estragadas. Por isso, o vinho novo é posto em novas taças. Agora tira a ideia de vinho e tira a ideia de taça. O vinho será o evangelho. O vinho será a informação. O vinho será a palavra divina entrando na gente. Agora imagina eu pregar para você, só que a sua mente está na mente da outra religião que você tinha, ou da religião que você se converteu, ou todo o conceito que você já tem de Bíblia ou de Deus. Percebe que o vinho pode ser excelente, mas se a taça que for receber for velha, ela vai estragar o vinho. Tá, aí você pega essa mulher que tem mais de 30 anos na igreja e ouviu várias mensagens, viu várias doutrinas, viu várias coisas. E se você trazer uma informação nova para ela, ela vai fazer uma autoanálise de tudo, vai filtrar, vai falar, eu já aprendi isso, já aprendi aquilo. Talvez ela tenha uma certa dificuldade para receber. Agora pega alguém que nunca ouviu nada de igreja. Vai ser mais fácil para essa pessoa receber. Porque é uma folha em branco. O que Jesus sempre quis da gente, quando uma palavra vem entrar no nosso coração, é que sempre venha ter uma folha em branco. Porque um bom vinho é um vinho novo. Só que a taça também precisa estar nova. E você sabia que você tem o poder de renovar a sua taça? O que simboliza a taça para nós, pessoal? A nossa. Então é necessário você renovar ele. É necessário você deixar ele totalmente novo. E totalmente aberto para receber. Olha o que Deus fez. Gente, se tem um ser no universo que é incrivelmente fora da curva, é esse Deus. Assim Deus criou os seres humanos. Criou parecido com Deus. Criou o homem, criou a mulher. Abençoou, dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra. E olha o BO que ele deixou ali, ó. Dominem. E tem o poder sobre peixes, sobre as aves, sobre os animais. E ok, pode parar aí. Você percebe que o único ser que consegue estar nos três campos é o ser humano? Se você pega um peixe, tira ele da água, coloca ele na terra, ele morre. Se você pega um animal, coloca ele na água, ele morre. Se você pega uma ave e coloca ela na água, ela morre. Agora o ser humano ele consegue ficar debaixo da água, ele criou tecnologias possíveis para isso, ele consegue ficar na terra, ele consegue ficar no ar. Percebe? Indiretamente ou diretamente, ele entendeu muito bem essa parte de domínio. Que é um poder dado para nós. Agora eu quero que você pegue a sua vida. Toda palavra pregada você traz para a sua vida. E eu preciso fazer uma pergunta meio chata para você. O que está fora de controle? O que você perdeu o domínio? O que você olha e te desespera tanto?
olha para a sua idade, olha para o seu tempo de vida, olha para os campos que nos atingem nesse século. Quais campos que o Senhor está falando? Olha para o seu trabalho, olha para a sua vida amorosa, olha para os seus sentimentos, para a sua estabilidade emocional, olha para o seu ciclo de amigos, olha para a sua congregação. O que você perdeu o controle? Deus vira para Adão, dá um recado, vira para Eva a mesma coisa, primeiro para Adão, depois para Eva. E a primeira voz que Adão ouve é a voz de Deus. Então ele criou uma frequência de ouvir só aquela voz. Em determinado momento, quando ele muda a frequência, ele vai ouvir os conselhos de Eva, que já estava em outra frequência. Adão, inconscientemente, estava na melhor frequência possível. E ele só ouvia Deus. Conversava com Eva, tudo mais. Mas obedecer, ele só obedecia a Deus. Em um segundo, em um minuto que ele mudou a frequência para obedecer a Eva, teve todo aquele estrago que a gente sabe. E não vamos colocar a culpa na Eva, não. Ele mudou a frequência. E ele estava numa frequência boa. Sabe aquele ditado, time que está ganhando não se mexe? É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Se a sua frequência está boa, não muda. Aí você fica meio indeciso, meio pensativo. Recebe essa palavra. Agora, se a frequência está ruim, muda ela. E não tenha medo de mudar. Porque o grande BO foi dado para nós. Dominem. Mas é necessário que em todas as áreas da sua vida tenha um autocontrole. Primeiramente de Deus, porque somos crentes, né? E depois de você mesmo dominando as coisas. Você tem tudo para ajustar, ter um autodomínio sobre tudo isso. Mira os campos da sua vida que está descontrolado. Os campos da sua vida que saíram da sua mão. E volte a dominar, porque foi dado para você. Imagina como que Eva olhava para Adão. Eva tinha a vida mais tranquila, era a mulher mais tranquila da terra. Eva não se preocupava absolutamente com nada, porque ela batia o olho em Adão, e Adão tinha tudo sobre o... É só para você entender como que o evangelho impacta, como que o evangelho impacta a minha vida e a vida de quem está à minha volta. Porque tem pessoas que estão olhando para você e estão se perguntando, cadê o controle? O tempo está passando. O vinho novo está sendo derramado. O vinho novo sendo derramado. Mas se o odre não mudar, a taça, a recepção desse vinho, você vai estragar o vinho novo. Você vai pegar uma palavra como essa e não vai usar ela. Porque você não permitiu mudar a sua taça. Lucas 10, 18. De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões. Olha que legal. Sem sofrer nenhum mal. Vencer a força do inimigo. Porque a galera queria muito a ideia desse Deus que faz tudo por eles ou por elas. Aí Jesus trocou. Jesus fez uma transferência do que estava no céu e colocou na terra. Ele disse assim, o poder, administra aí. Tá com vocês agora. Vocês vão pisar, vão sapatear e nenhum mal, nenhum dano acontecerá. E não vai precisar mais ficar naquela busca, Deus, oh Deus, me responde, oh Deus, pega o diabo para mim, oh Deus. Não vai precisar mais disso. Porque ele deu o cartão nas nossas mãos. Para que você não dependa de nenhum homem. E para que você também não dependa de nenhuma entidade. Os crentes não gostam muito desse versículo. Não fiquem devendo nada. Absolutamente nada a ninguém. E eu vou te explicar o porquê. Quando você deve para uma pessoa, você vira escravo dela. Isso em tudo, tá? Não é só finanças, não. Favores, conversas,
tudo. Aí ele falou assim: vocês só estão permitidos dever uma coisa. A única dívida que vocês devem ter é amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. A lei lá de 620 e poucos mandamentos, ela se cumpre aqui. Quando você ama o outro. Isso precisa martelar o seu coração, cara. Isso precisa entrar na sua mente. Isso precisa mudar a chave. Você tem que se programar mentalmente. Você tem que se exercitar e entender esse versículo. Que você é uma pessoa que não pode ter dívidas com outras pessoas. Eu não estou falando de finanças. Pode englobar também, que é o primeiro passo aí. Eu não posso dever sentimentos para vocês. Como assim? Do que você está falando? Se eu amo você, eu tenho que pagar esse amor. Eu não posso ter medo de dizer para você que eu amo você. Eu não posso deixar isso para amanhã. Se eu posso fazer o bem para você hoje, eu não posso prorrogar um mês. Se eu posso dizer uma palavra hoje, eu preciso falar ela agora. Porque se eu deixar passar o tempo, eu entrarei em uma dívida. Compreende? Se eu posso ser a minha melhor versão no trabalho, eu tenho que ser hoje. Ah, mas é que eu não gosto do meu gestor, do meu supervisor, e aí, se eu for muito bom, vai ser bom para ele. Cara, você está criando dívidas para a sua vida. Lembra dos seus sonhos? Lembra dos seus projetos? Eles não podem virar uma dívida para você. Eles precisam acontecer hoje. Se você foi programado para odiar, você vai odiar. Agora, se você foi programado para amar, imagina o que vai acontecer. Alguém aqui já brincou da brincadeira do Fusca Azul? Você não vê Fusca Azul. Aí quando você decide brincar de Fusca Azul, eles começam a aparecer igual formiga. Quem já brincou disso? Aí Fusca Azul e começa um bate-bate danado, né? Porque é uma porrada aqui, Fusca Azul ali, Fusca Azul ali. E aí eu pergunto pra você, você acha que só porque você decidiu brincar de Fusca Azul eles começaram a aparecer? Não! Eles já estavam lá. É que você permitiu a sua mente, você reprogramou ela a vê-los. Então imagina se você se reprogramar e permitir a amar, igual o Evangelho nos ensina. Você vai ver amor em tudo quanto é lugar. É igual o Evangelho, cara. Ou vocês acham que o Evangelho começou hoje? Ou melhor, vocês acham que o Evangelho começou só 2000 anos atrás? O Evangelho existe desde que o mundo é mundo. Jesus já estava entre a humanidade. Você só precisa se permitir. Você só precisa se reprogramar. Lembra do vinho? Lembra disso? Se nós somos ensinados a odiar e passamos a odiar, agora estamos sendo ensinados a amar. E vamos fazer o quê? Amar. Que a mensagem possa crescer mais dentro do seu coração, né? Vocês são um crente coração. Que ela possa tomar uma expansão enorme aí. Que possa ficar claro, que possa ser leve. Se você programar toda a mensagem, se você programar na sua cabeça toda a mensagem que for pregada nesse altar, até você, se você se programar para ver amor nela, o cara que subir aqui pode falar de ódio. O cara pode falar de ódio babando, babando, babando. E você só vai ver amor. É igual ao amor. Se você se reprogramar através do Evangelho, através dessa palavra, através do poder, você só vai ver amor. Mesmo onde tem ódio. Mesmo onde tem injustiça. Mesmo onde tem fraquezas. Que 2023 a gente possa começar muito bem. Já estamos começando. Mas que a igreja possa ser reprogramada. Que todos nós possamos mudar a nossa mente. Para ver coisas aonde ninguém vê. Ok? Vai ser uma bênção. E vamos aplaudir esse Jesus que é maravilhoso.